Macário chega desanimado à casa de Yolanda após mais uma derrota no jogo. Logo depois, ele se esconde quando João chega carregando Grace nos braços. Yolanda confronta João, perguntando quem é ele e por que está carregando sua filha. Lupita e Gabi percebem que já é madrugada e Amparo ainda não voltou da casa de Eugênio. Gabi questiona o que farão se a mãe decidir se dar uma nova chance com outra pessoa. Lupita pede que a irmã nem cogite essa possibilidade, mas Gabi insiste que é um assunto que precisam discutir. Lupita acredita que sua mãe ainda pode ser feliz ao lado de Macário. Gabi, no entanto, ressalta que ele a machucou profundamente. Lupita lembra que Gabi foi a primeira a defender o pai delas e tentou ajudá-lo para que Amparo nunca descobrisse a verdade. Gabi explica que só queria evitar que a situação chegasse a esse ponto, mas agora não há mais o que fazer. Lupita conta que o pai conversou com ela, disse que está profundamente arrependido e que jamais encontrará outra mulher como Amparo, chegando até a pedir ajuda. Apesar de amar o pai, Gabi tem consciência de que precisam aceitar seus erros, pois ele decepcionou Amparo. Lupita, por sua vez, se sente culpada por tudo o que aconteceu, achando que deveria ter ficado calada, mas Gabi a tranquiliza, dizendo que ela fez o certo. Quem errou foi o pai delas, pois Amparo sempre se dedicou à família e não merecia ser traída daquela forma. Lupe então pergunta se Gabi agora está contra o pai delas e Gabi esclarece que não é isso. Ela é a última pessoa que deseja que eles se separem e sempre acreditou que ficariam juntos para sempre. Lupe insiste que eles só estão dando um tempo. Gabi, por sua vez, pede que a irmã não a odeie pelo que vai dizer, mas agora que está com João Paulo e vê como ele a trata bem, sente que sua mãe merece alguém melhor do que o pai delas. Irritada, Lupita grita para Gabi calar a boca. Nesse instante, Gabi recebe uma mensagem de Amparo, avisando que já está a caminho e pedindo que não se preocupem. Enquanto isso, João e Grace explicam a Yolanda sobre o atropelamento e Macário permanece escondido. Yolanda acusa João de irresponsabilidade e ameaça processá-lo por danos e lesões. Grace tenta acalmá-la, dizendo que foi um acidente e ressaltando que João agiu corretamente, pois qualquer outro teria fugido, mas ele fez questão de levá-la ao médico. Yolanda quer saber o que o doutor disse e Grace informa que não houve nada grave. Yolanda então pede desculpas a João e oferece algo para ele beber, mas João recusa, explicando que seu amigo o aguarda lá fora. Antes de ir, pede que Grace ligue se precisar de algo. Grace menciona que se encontrarão no restaurante no dia seguinte, mas João sugere que ela descanse e não vá trabalhar. Assim que ele sai, Grace salta de felicidade e confessa à mãe que tudo não passou de um teatro para chamar a atenção de João. De repente, Macário surge e questiona o que diabos o namorado de Gabi estava fazendo ali. Enquanto isso, Karen chega ao quarto de Fausto e ele comenta que achava que ela não viria. Karen explica que deu um comprimido para Daniela e precisou esperar que ela dormisse. Os dois zombam da grande amizade que Karen tem por Daniela. Depois de beijar Fausto, Karen se afasta e diz que só quis dar um gostinho do que ele perdeu, então deseja boa noite e sai, deixando-o frustrado. Macário, furioso, proíbe Grace de continuar vendo João. No entanto, Grace o enfrenta, afirmando que ele não tem o direito de interferir em sua vida, talvez quando ela carregar seu sobrenome, mas até lá que ele não se meta. Ainda o ameaça, dizendo que destruirá sua vida se ele atrapalhar seus planos. Em seguida, ela sai, deixando Macário indignado. Ele então ordena que Yolanda coloque a filha na linha. Yolanda, por sua vez, pede que ele não se preocupe e o leva para o quarto aos beijos. No dia seguinte, no restaurante, Humberto envolve Amparo em um abraço apertado, parabenizando-a pela repercussão no jornal que destaca a cozinha de Martina como o restaurante mais saboroso da região. Amparo diz que não é para tanto, mas Humberto reforça que todos estão comentando sobre ela e as receitas de sua mãe. Ele confessa que sente Martina mais presente do que nunca. Para Amparo, apenas ver o brilho nos olhos do seu pai já faz tudo valer a pena. Humberto lembra que Macário dificultou o caminho dela, e Amparo admite que se dependesse dele, nada disso teria sido possível. Ela lembra que Macário tentou encerrar as atividades do restaurante, destruir seus planos e apagar a herança de sua mãe, e quase conseguiu. Embora reconheça que ele é seu marido e pai dos seus filhos, não encontra motivos para perdoá-lo, confessando que o amor que sentia por ele está se esvaindo. Enquanto isso, Úrsula agradece a Macário por acompanhá-la na busca pelas cinzas de César. Ele questiona o que ela pretende fazer com elas e Úrsula decide descartar em uma lixeira.
No entanto, logo em seguida, tem outra visão perturbadora de César ao lado da lata de lixo e começa a gritar no meio da rua. Macário confuso pergunta se ela já se arrependeu de ter jogado as cinzas fora. Abalada, Úrsula confessa ao tio que sente que está enlouquecendo e ele sarcástico responde que ela demorou muito para perceber. Ela explica que tem visto coisas que não existem e teme estar passando pelo mesmo que sua mãe, mas se recusa a terminar em um sanatório como ela. Macário comenta que dizem que a insanidade pode ser hereditária e lembra que sua mãe era tão ciumenta que incendiou o próprio marido enquanto ele dormia. Úrsula, sem hesitação, afirma que ele teve o que mereceu. No restaurante, Humberto pergunta a Memo como está a vida de casado e ele responde que ainda estão se ajustando. Humberto garante que quando há amor, nada mais tem importância e recorda que ele e Martina eram assim. O sentimento entre eles era tão intenso que qualquer um podia notar. Estavam sempre juntos de mãos dadas até o último dia da vida dela. Memo diz que sonha em construir um casamento como o dos pais. Humberto afirma que quando o amor é verdadeiro, tudo flui naturalmente, sem esforço, mas percebe que Memo carrega esse fardo com dificuldade. Nesse momento, Memo recebe uma ligação inesperada e sai apressado. Em um restaurante, Memo chega ao encontro de Karen e pergunta por que ela ligou, querendo saber o que aconteceu com sua filha. Karen revela que Úrsula telefonou para ameaçar Daniela e causou um grande escândalo. Surpreso, Memo admite que não fazia ideia disso. Karen, porém, mente ao dizer que depois do que Úrsula falou para Daniela, ela já está reconsiderando contar a Isabela que ele é seu pai biológico. Karen pede que Memo imagine se em um de seus surtos, Úrsula decidir falar diretamente com Fausto, fazendo-o acreditar que há algo entre ele e Daniela. Isso daria a Fausto a justificativa perfeita para afastá-lo de Isabela. Memo garante que não deixará isso acontecer. Karen então afirma que se ele não quer ver tudo o que construiu ruir, precisa encontrar um jeito de conter e acalmar sua esposa. Enquanto isso, Grace liga para avisar Amparo que não poderá trabalhar. Amparo deseja melhoras à funcionária e segue com sua rotina. Pouco depois, Eugênio chega ao restaurante acompanhado de um jornalista e o apresenta a Amparo. O repórter sugere que comecem a entrevista de imediato e Amparo admite estar um pouco nervosa. Eugênio reforça que após as críticas elogiosas nos jornais, Amparo já se tornou uma referência e a tranquiliza, garantindo que ela se sairá bem. Com bom humor, ele comenta que o jornalista deveria se lembrar desse momento, pois no futuro poderá dizer que foi o primeiro a entrevistar a cozinheira mais famosa do país. O repórter pede que Amparo fale mais sobre seus pratos e sua trajetória. Enquanto isso, Memo assegura a Karen que conversará com Úrsula, pois ela sabe o quanto sua filha significa para ele. Ele garante que Úrsula não cometerá mais loucuras. Karen concorda, destacando que o ciúme está consumindo essa mulher. Memo então lembra que essa mulher de quem ela fala é sua esposa. Karen sugere que ele a controle, ressaltando que Daniela sequer sabe que ela está ali. Desconfiado, Memo pergunta o real motivo de Karen estar fazendo isso e ela responde que sua afilhada tem o direito de saber a verdade. Em seguida, Karen se despede e vai embora. Enquanto isso, Isabela questiona Daniela sobre o motivo de Fausto estar dormindo no quarto do tio João. Daniela explica que decidiram dar um tempo e que às vezes os casais precisam de um tempo para refletir. Isabela não entende por que eles não podem pensar juntos no mesmo quarto. Daniela diz que quando ela crescer entenderá e as duas voltam a brincar de boneca. De volta à entrevista, Amparo conta ao jornalista que acredita que o sucesso de sua cozinha se deve ao fato de preparar os pratos com carinho e ao aconchego de um lar. Satisfeito, o repórter finaliza a entrevista. Eugênio pergunta se Amparo percebeu que a experiência não foi tão assustadora quanto imaginava. Ela admite que em alguns momentos sentiu que se atrapalhou e pode até ter trocado algumas palavras. Preocupada, pede que caso tenha cometido algum deslize, o jornalista ajude a corrigir. Ele a tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação. Amparo reflete que ainda não se acostumou com tanta atenção, pois sempre esteve nos bastidores, focada em sua cozinha, sem que ninguém a notasse, e seu maior desejo é que os clientes apreciem sua comida e saiam satisfeitos. O jornalista garante que isso sem dúvida acontecerá. Em seguida, ele se despede e vai embora. Eugênio afirma a Amparo que ela é uma estrela e ela admite estar radiante. Ele confessa que sempre desejou vê-la realizada e Amparo lhe agradece. Nesse instante, Macário aparece e flagra os dois abraçados. Tomado pela fúria, ele ataca Eugênio, que cai no chão com o nariz sangrando.
Enquanto isso, Sebastian procura Lupita e pergunta por que ela ignorou suas mensagens. Ela responde que não suporta ver sua mãe envolvida com o pai do seu namorado. Sebastian insiste para que ela não confunda as coisas, explicando que o que aconteceu entre os pais deles é algo separado do relacionamento dos dois. Ele reconhece que Lupita sonha em ver seus pais juntos, mas pede que ela encare a verdade, pois não pode forçar Amparo a continuar em um casamento que a faz infeliz. No restaurante, Amparo ajuda Eugênio a se levantar e repreende Macário. Eugênio tenta convencê-lo de que ele está interpretando tudo errado, mas Macário rebate, acusando de querer tomar sua esposa. Humberto intervém e impede que Macário volte a atacar Eugênio, mas acaba sendo empurrado e cai no chão. Gabi, indignada, exige que o pai se controle. Enquanto isso, Isabela e Daniela continuam se divertindo e brincando. Amparo, revoltada, manda Macário sair imediatamente, dizendo que ele passou dos limites. Irônico e furioso, ele afirma que era exatamente isso que ela queria, que ele saísse de casa para que ela pudesse ficar com a almofadinha. Em resposta, Amparo lhe dá um tapa no rosto. Humberto, irritado, segura Macário e o leva para outro local. Sentindo-se envergonhada, Amparo pede desculpas a Eugênio, enquanto Gabi cuida do ferimento dele, colocando gelo sobre a lesão. Sebastian, por sua vez, diz a Lupita que se ela continuar misturando as situações, o relacionamento deles não vai resistir. Abalada, ela pede para ficar sozinha. Logo depois, Amparo chega em casa arrasada e encontra Lupita chorando. A filha desabafa, dizendo que não suporta vê-la envolvida com o pai de Sebastian e a critica por ter aceitado jantar na casa dele. Lupita deixa claro que seu maior desejo é que Amparo reate com seu pai. João liga para Grace para saber como ela está. Ela responde que se sente um pouco melhor, mas ainda sente dores no pescoço. João pergunta se ela está tomando o remédio prescrito e Grace explica que a farmácia do povoado nunca tem o que precisa, pedindo que ele traga o medicamento para ela. João avisa que está treinando, mas assim que terminar, passará por lá. Ao desligar, Grace sorri e beija a tela do celular, animada com a atenção de João. Amparo deixa claro para Lupe que é sua mãe e não vai tolerar que ela fale daquele jeito. Lupe responde que apenas está sendo sincera como sempre aprendeu com a família. Amparo reforça que é uma mulher madura e dona de suas decisões, então aceitar ou não um convite diz respeito apenas a ela. Lupita esclarece que não está julgando a mãe, mas questiona se ela ainda ama Macário. Amparo confirma que sim, pois ele é o pai das 3 pessoas mais importantes de sua vida, seus filhos. No entanto, Lupe quer saber se Amparo ainda sente paixão por ele, mas Amparo se recusa a entrar nesses detalhes. Ela lembra a filha que, como futura advogada, precisa compreender que a vida funciona assim. Às vezes, casais deixam de se entender e acabam se separando. Lupita admite que nunca imaginou que isso pudesse acontecer com sua família, pois sempre acreditou em um amor que dura para sempre. Ela pede que a mãe a deixe sozinha, explicando que tem uma prova importante no dia seguinte e precisa estudar. Assim que Amparo sai, Lupe percebe que algumas páginas do seu livro foram arrancadas e fica indignada. No restaurante, Eugênio assegura a Gabi que está bem e lamenta que ela tenha presenciado aquela cena. Gabi defende o pai, dizendo que ele não é uma pessoa ruim, mas muitas vezes age sem pensar. Eugênio faz questão de esclarecer que entre ele e Amparo há apenas uma amizade sincera e que jamais desrespeitaria sua mãe. Gabi afirma que não há necessidade de explicações, pois conhece o caráter dele. Ela lembra que Eugênio ajudou com o empréstimo e também tornou realidade o sonho de sua mãe de publicar um livro, garantindo que Amparo é a mulher mais feliz do mundo. Eugênio reforça que tudo o que fez por Amparo e sua família foi de coração. Gabi acredita nele e se sente envergonhada pelo comportamento do pai. Eugênio pede que ela não se culpe e a tranquiliza, afirmando que não pretende tomar nenhuma atitude contra Macário. Gabi confessa que dói perceber que seu pai não é o homem que sempre imaginou. Além disso, ele tentou fechar o restaurante da mãe e tirar dela o que mais ama, tudo por dinheiro. Eugênio reconhece que isso não é fácil para Gabi. Por outro lado, ela destaca que Eugênio não apenas ajudou a resolver esse problema, como também incentivou sua mãe a fazer coisas que antes ela jamais teria coragem e por isso é profundamente grata. Enquanto isso, Humberto repreende Macário por ter passado dos limites, mas ele rebate, acusando Eugênio de estar dando em cima de Amparo. Segundo ele, sua esposa já não lhe dá atenção por culpa de Eugênio. Humberto o adverte a não buscar culpados, pois ele é o único responsável por essa situação. Macário insiste que Amparo está equivocada e acusa o sogro de permitir que ela se comporte como uma qualquer.
Enfurecido, Humberto o segura com firmeza e exige respeito por Amparo, mas Macário se impõe, alegando que ele ainda é o marido dela e também merece respeito. Humberto o encara e o avisa: se ele voltar a agir dessa maneira, será afastado de vez, alertando para que não o obrigue a mantê-lo longe de sua filha e de seus netos. Úrsula chega em casa entusiasmada para mostrar a Memo as compras que fez no mercado, mas ele surge furioso e exige que ela explique por que ligou para Daniela para ameaçá-la.